Com a graça de Deus, estamos começando mais um Princípios Bíblicos de Liderança. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida e dizer que é uma honra poder estarmos juntos mais uma vez aqui para aprendermos do Senhor e da sua palavra. Oremos juntos. Pai, em nome de Jesus, te rendemos graças por esta noite e por esse momento especial de aprendizado da tua palavra. Por favor, esteja conosco e nos abençoe nesta hora, em nome de Jesus. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida e dizer que é muito bom poder estar com você. Esse é o princípio bíblico de liderança, tá? Nossa técnica vai mudar o slide ali para nos ajudar. Eu quero que você fique ligado, porque nós estamos no nosso 10º encontro, né? Com a permissão de Deus. É o 10º encontro que nós temos. Começamos 18 de janeiro, já estamos em 27, né? Vamos até 27 de dezembro. E hoje já é o dia 22 do mês de março, né? Nós já estamos há 2 meses, 3 meses sequenciados aqui junto com você, estudando a palavra de Deus. É uma honra ter você com a gente, né? Que bom. Os encontros são presenciais e online. A participação é via chat, né? As aulas têm duração de 50 minutos. E nós temos certificado para os mais frequentes, claro. E também, né, todos os participantes terão mentoria e acompanhamento se acharem necessários. Então está aí para você a nossa aula de hoje. Tá bom? Vamos lá rapidinho. Os nossos propósitos do curso estão aí. Verdades eternas sobre liderança, coração, mente do líder e crescimento pessoal. Então eu vou precisar que você me ajude aí com os slides para a gente poder estar falando. Vamos lá? Próximo assunto, que é o assunto de hoje, que é um assunto muito interessante. A gente vai estudar hoje integridade. Meu Deus, não é? Talvez seja um dos maiores desafios da nossa vida é estudar esse assunto. Integridade é realmente um grande desafio, né? Então eu quero que você entenda, a integridade é isso. Volta, por favor. É a particularidade ou a condição do que está inteiro, não é? Vou pedir a técnica, vira para mim o notebook assim, que é mais fácil, que eu não preciso virar de costas. Aí, isso, por favor. Aí, isso, ótimo. Ótimo, tá bom, perfeito. É a condição do que está inteiro, ou seja, a qualidade do que não foi alvo de diminuição. É inteiro. É a condição que não sofreu alteração ainda, que não foi quebrado, nem atingido, está ileso, íntegro, físico ou integridade física ou mental. Então integridade é isso, vamos estudar isso hoje. Então eu quero pedir a você que fique muito atento, não é? Veja, eu quero usar para tal um texto bíblico, já que o curso é princípio bíblico de liderança, um texto bem conhecido, mas muito interessante. Primeiro livro de Samuel, capítulo 12. Vem comigo. Samuel disse a todo Israel: atendi tudo o que vocês me pediram e estabeleci um rei para vocês. Agora vocês têm um rei que os governará. Quanto a mim, estou velho e de cabelos brancos, e os meus filhos estão aqui com vocês. Tenho vivido diante de vocês desde a minha juventude até agora. Aqui estou. Se tomei um boi ou um jumento de alguém, ou se explorei ou oprimi alguém, ou se das mãos de alguém aceitei suborno, fechando os olhos para a sua culpa, testemunhem contra mim na presença do Senhor e do seu ungido, se alguma dessas coisas pratiquei, eu farei restituição. E responderam: tu não nos exploraste, nem nos oprimiste, tu não tiraste coisa alguma das mãos de ninguém. Essa seria talvez a maior e mais interessante descoberta, não é? E um tempo especial na vida de Samuel. A palavra diz que nós estamos falando da velhice de um dos juízes mais importantes na transição do governo de Israel, quando Israel deixou de ter um governo teocrático para um governo, não é, que foi a partir daí monárquico. E aí a Bíblia diz que no meio dessa história surge um menino chamado Samuel, filho de uma mulher estéril e que teve, não é, a capacidade de toda a sua vida servir a nação de Israel. Ora, veja, é muito interessante entender isto, é muito interessante compreender isso, é muito interessante saber disso. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou colocar o notebook aqui, para ficar mais fácil. Isso. A gente poder, aí eu não sei se eu vou cobrir a visão de alguma coisa, mas é tudo assim, é ao vivo, tá, irmão? Não preocupa não, a gente vai tentar organizar da melhor maneira possível. E nós desligamos, né? Aí ficou melhor. Melhor coisa, vamos deixar isso para lá? Aí vai ficar mais fácil. Você não vai deixar de aprender por causa desse notebook e dessa transmissão, não. Pode desligar o data show ali. Vamos juntos aprender aqui comigo nessa oportunidade. Vamos lá. Bom, a gente sabe que... Aí você pode ficar tranquilo, pode
ficar à vontade. Bom, a gente sabe que se há uma coisa que nós precisamos entender é que a integridade ela faz parte de qualquer situação. Eu fiz um resumo ali na apresentação, depois eu posso compartilhar com você abaixo aí nos comentários essas telas. Mas veja, quando você vai a qualquer entrevista de emprego, qualquer coisa, o que se busca de qualquer profissional, de qualquer líder, é que ele seja íntegro, tá? É que ele seja, pode dar atenção para eles, Felipe, pode ficar com eles, aqui já se resolveu, tá? A gente busca que seja íntegro, né? É uma das características mais destacadas, mais desejadas de qualquer líder. Vamos pensar em termos de ação de liderança pessoal. O grande problema das nossas faltas de realizações é porque nós não somos inteiros e íntegros com a gente mesmo. Muitas vezes nós não somos nem fiéis e fidedignos com aquilo que nós somos. Consequentemente, nós não somos aquilo que nós precisamos ser. Honestidade, integridade, caráter, fazem parte de tudo. Fazem parte de tudo aquilo que você precisa. Então é muito importante você entender isso. É muito importante você compreender. Imagina, você queria ser liderado por alguém que não cumpre compromissos? Que assume compromissos e não cumpre? Você gostaria que alguém fosse, não é, por exemplo, que te desse, não é, a direção e fosse alguém que não assumisse aquilo que ele se comprometeu a fazer? É legal? Não é legal, não é? Então integridade faz parte de tudo. Faz parte de tudo aquilo. Ninguém vai seguir alguém que ele não confie, que a pessoa seja realmente confiável. Então pensando nisso, eu quis trazer esse conceito para você na noite dessa segunda-feira, nessa 10ª aula do nosso grande projeto Princípios Bíblicos de Liderança. Bom, vamos lá. Então, à luz dessa pesquisa aqui, né, veja, a autoestima da nação de Israel estava realmente grande. E Samuel tinha construído para Israel um tempo novo. Não sei se você consegue entender, mas alguém que muda um modelo de governo, deixa Deus usá-lo para mudar um modelo de governo. Esse foi Samuel. Olha que interessante, ele entra na história com essa missão. E Deus o usa de forma gloriosa para esse fim. E é interessante notar também que há uma coisa que Samuel fez questão de dizer para que todo Israel entendesse: eu fui íntegro. Eu posso ter todos os defeitos, mas aquilo que eu pude ser de íntegro eu fui. Porque honestidade e integridade têm que prevalecer. Todas as decisões da minha vida, todas as áreas da minha vida devem ser permeadas, preenchidas com integridade. Gente, não há nada mais importante do que a integridade. E olhando para esse texto bíblico, né, eu vejo que Samuel era alguém que no final da vida faz uma atitude que talvez seja uma das grandes características de alguém que é íntegro. Ele presta contas. Se há uma coisa que eu acredito piamente, é no desafio de prestar contas. Quantos de nós não queremos mais prestar contas? Sabe que nós vivemos numa sociedade que chega a dizer: não, mas eu não tenho nada a ver com isso, ninguém tem nada a ver com a minha vida, ninguém tem nada a ver com o que eu acredito. Gente, isso aqui é muito sério, é extremamente sério isso, tá? Integridade tem que fazer parte de todas as minhas decisões, é muito importante isso. Então eu preciso que você entenda, eu preciso que você compreenda isso. Você que está online comigo no curso, e você já ouviu vários conceitos, o maior desafio que nós temos hoje é falar para uma geração imediatista sobre o que é integridade. Uma geração que é egocêntrica e narcisista sobre o que é integridade. A pessoa precisa ter integridade quando vai administrar suas posses, por exemplo. Eu preciso ser íntegro no que tange, não é, os meus negócios. Eu preciso ser íntegro no tratamento com as outras pessoas. Eu preciso ser íntegro quando eu pego alguém que seja mais simples que eu. Eu preciso ser íntegro ao ponto de cuidar de todas as áreas da minha vida com o mesmo sentimento. Samuel era alguém que se expunha ao escrutínio, ou seja, à avaliação dos outros, à medição, à métrica dos outros, sem nenhum tipo de problema. Samuel não tinha dificuldade com isso, porque Samuel lidava com integridade. Gente, o que nós mais precisamos entender é que eu e você precisamos ser íntegros. A exemplo de Samuel, a palavra de Deus, a Bíblia, nos desafia como princípio a um padrão de integridade. Eu anotei aqui algumas coisas, quero que você seja muito comprometido com você mesmo. Imagina que hoje você tem que medir, não é,
Qual é a sua integridade? No topo de uma instituição multimilionária, no auge de uma função extremamente importante para a empresa, na altura de uma liderança forte na empresa que você está, na igreja onde você serve, ou na sociedade onde você está inserido. Imagina que você está nessa posição, ou está cuidando de uma criança de 2 anos, ou você está tendo uma posição simples, ou apenas uma função que não está te dando tanto status assim. Qual que deve ser a minha conduta? A minha conduta tem que ser cumprir os meus afazeres com honestidade, cumprir os meus afazeres com integridade. Tudo que eu fizer durante todo o meu dia a dia, todos os dias, tem que ser feito assim. A Bíblia não me dá a oportunidade de ser condicionado a circunstâncias. Não, mas eu posso agir assim, até porque todo mundo age assim. Ou há alguém que acredita que pode ser assim. Não, eu preciso ser íntegro. E ser íntegro é agir com a mesma responsabilidade, com o mesmo compromisso, numa função alta ou no momento mais relaxado da minha vida. Eu preciso ser íntegro e confiável, porque as pessoas só seguirão zelosamente o líder que é íntegro. Gente, falar de integridade é realmente algo desafiador. E às vezes a integridade não é medida quando você está no topo ou na crista da onda. A integridade é medida quando você está no momento crucial da sua vida. Quando você tem que tomar uma decisão a ponto de você simplesmente dizer assim: isso eu faço, isso eu não vou fazer. Né? Porque às vezes nós somos quando as pessoas estão nos olhando. E quando as pessoas não estão nos vendo, nós somos outra pessoa. Quando o chefe está me vendo, eu sou uma pessoa. Quando o chefe não está me vendo. Gente, autoliderança passa pela capacidade de ser íntegro em qualquer circunstância. Você consegue imaginar, não é, isso na sua vida? Você consegue parar para pensar? Eu sei que não é um assunto legal nem de assistir na live, não é um assunto legal nem de parar para ouvir, mas é algo necessário. Eu e você precisamos aprender o segredo da integridade. Só tem credibilidade quem é íntegro. Só tem credibilidade quem é realmente íntegro. Pessoas perdem pessoas pela sua caminhada, pessoas perdem amizades no meio do seu caminho, pessoas perdem emprego nos seus caminhos. Muitas vezes não é porque não são competentes, é porque não são íntegros, não são totalmente comprometidos com a integridade. Eu confesso a você que falar de integridade gera uma crise na vida da gente, não é? E eu me deparei com um texto hoje, e eu quero citá-lo para você. É um texto muito conhecido da Bíblia, Hebreus capítulo 13, versículo de número 8. Eu acho que a maioria das pessoas que leem a Bíblia, ou mesmo aqueles que não leem, participam de qualquer tipo de conclave ou de evento ou de sociedade religiosa, ele tem esse versículo na cabeça. O texto diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. A imutabilidade de Deus. Deus é imutável. Tiago diz, no capítulo 1, versículo 17, que nele não há mudança, nem sombra de variação. O que isso quer dizer para a gente? O caráter de Deus nunca muda. O caráter de Deus nunca muda. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo para sempre. Seu amor, sua verdade, sua bondade não são determinados pelas circunstâncias ou pelas condições exteriores. Ele nunca vacila, ele nunca muda. A pergunta que você talvez esteja fazendo é a pergunta que talvez eu ouço muito: mas confiar em quem? Vou confiar em quem? Nesse momento em que está tudo muito complicado, conturbado, eu vou confiar em quem? A quem eu vou devotar minha confiança? Eu queria te contar que há um Deus cujo caráter e as promessas são totalmente dignos da nossa confiança. O compromisso de Deus é imutável com a minha vida e com a sua vida. O plano de Deus para a minha vida e para a sua vida é imutável. Ele apenas quer que você acredite nisso. O primeiro grande desafio da integridade é você saber que a integridade tem um padrão. A integridade está no amor de Deus. A integridade está na graça de Deus, que não é determinado pelas circunstâncias, é determinado por aquilo que Deus é. Por isso que eu não posso de forma nenhuma, independente do meu credo religioso, deixar de reconhecer e de adorar a Deus. Porque eu posso ser um ateu convicto, mas você precisa pelo menos entender que há uma força que rege esse universo. Você precisa reconhecer isso, e nunca mudou. O dia tem 24 horas desde que foi criado. A hora tem 60 minutos desde que foi medida.
A semana tem 7 dias desde que foi estabelecido assim. O ano tem 365, 366 dias desde que foi estabelecido assim. Fevereiro tem 28 ou 29 dias, de acordo com o que nós vemos, pela ciência, define o tempo, ou o lapso de tempo necessário de compensação para os movimentos terrestres, desde que nós entendemos de gente. 2 mais 2 na matemática é 4, desde que você entende de gente. Não é porque você está no Brasil ou está na Rússia que 2 mais 2 passa a ser 3,25, 3,5 ou 4,5. 2 mais 2 é 4 em qualquer cultura. São coisas imutáveis. Eu quero que você entenda que é preciso você entender, compreender que integridade tem que fazer parte da minha vida. A palavra diz que é impossível que Deus minta. Ele é fonte de esperança. Ele é completamente confiável. O seu caráter é imutável. O caráter de Deus é o fundamento de todas as suas promessas. Entenda, tá? Então eu preciso aprender isso. Quando eu espero nas promessas de Deus, eu espero com confiança, porque o meu Deus é imutável. Essa verdade você precisa compreender. Essa verdade você precisa ter na sua cabeça, tá? Ele mesmo deu o testemunho dele. Malaquias capítulo 4, versículo 9, a Bíblia diz... Perdão, Malaquias capítulo 3, versículo 6. Desculpa, Malaquias capítulo 3, versículo 6. Ele mesmo diz que eu, o Senhor, não mudo. Se existe algo que você precisa aprender sobre integridade, é aprender que existe um Deus imutável. Primeira coisa, eu não posso ser um homem medido pelas minhas circunstâncias. Não, eu sou honesto, deixa que as pessoas sejam honestas comigo. Não, eu sou fiel, deixa que as pessoas sejam fiéis comigo. Pisou na bola, eu piso também. Isso não é ser íntegro. Isso é ser volúvel, levado por qualquer circunstância. A minha e a sua integridade é medida pela minha firmeza. Se há alguma coisa que impede você confiar em Deus, coloque isso para fora e tenta achar em Deus o erro que justifica isso. Ah, mas eu já participei de reuniões ou de instituições e as pessoas lá dentro não pregavam ou não viviam o que pregavam. Mas entenda, não foi Deus que errou. O homem é falível mesmo, mas Deus nunca errou e Deus nunca falhou. Ele é tão bom que tem mantido a sua vida até hoje, para que você pudesse entender isso, tá? Então isso é integridade. Existe um padrão, integridade de Deus. Agora veja, como é que eu e você descobrimos que nós somos íntegros ou não? Como é que eu simplesmente vejo? É simples. Há um padrão simples de métrica da integridade. Qual é o padrão? É você simplesmente fazer aquilo que você faz. Não adianta eu querer impor para alguém viver de um jeito e fazer de outro. Isso não é ser íntegro. Ser íntegro é que a verdade bíblica da integridade ensina para mim, ensina para você que há uma coerência entre o meu interior e o meu exterior. Eu não faço as coisas para agradar ninguém. Há uma coerência. O que está aqui dentro, eu coloco para fora. O que está aqui dentro, eu mostro do lado de fora. Há essa incoerência, essa coerência, em termos de atitudes. Veja, a minha crença e o meu comportamento são alinhados. As minhas atitudes e as minhas ações são alinhadas. Veja, os meus valores e a minha prática são alinhados. Eu tenho os valores e isso é mostrado na minha prática. As minhas palavras e aquilo que eu faço é idêntico. Eu não digo uma coisa e faço outra. Quem é íntegro não vive o faço o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Isso é ser íntegro. Só um minuto, vou baixar aqui só o meu climatizador. Vou continuar falando com você, você não está me vendo não, mas eu estou aqui pertinho de você, tá bom? Me desculpe, me dê esse tempo aqui para eu poder baixar um pouquinho esse climatizador aqui, porque já está bem frio, para eu poder falar com mais tranquilidade com você. Você que está aí ao vivo, bem-vindo, viu? Deus te abençoe. Desculpa deixar você sozinho por um segundo. Tá? Pode falar, Ricardo. O Ricardo também está aqui, ó, com a gente, né? Ao vivo. Veja, e eu separei um texto para a gente conversar um pouquinho sobre integridade, tá? Que texto é? Capítulo 6 de Isaías. A Bíblia diz, versículo 1 até versículo 7, a seguinte expressão, ó: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e a aba da sua veste enchia o templo. E aí ele vai descrever uma experiência gloriosa que ele teve com o céu. Ele diz que acima desse
desse Deus estavam serafins, que tinham 6 asas e que clamavam santo, santo, santo. E aí ele diz que ele olha para si mesmo e diz: ai de mim, eu estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros, vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Quando o profeta Isaías teve essa visão do grande e temível Criador do universo, foi totalmente tomado e dominado pela santidade de Deus. Veja, esse encontro de Isaías com a santidade de Deus foi algo tão extraordinário que ele foi simplesmente esmagado. Ele foi alguém colocado contra a parede. Ele foi alguém que se desfez totalmente, ele foi desmembrado. Isaías, ele descobriu exatamente quem ele era. Ele foi exposto diante das suas próprias mazelas. O que significa em relação a isso a integridade? A primeira coisa que eu descobri é que só é íntegro quem conhece a si mesmo, Sérgio. Se eu não conheço, Ricardo, quem eu sou, eu não consigo ser íntegro. Porque a palavra integridade, ela vem justamente disso. Ela vem da inteireza. A palavra integridade sugere uma pessoa cuja vida é inteira. Integridade é o contrário de estar em pedaços. Não adianta a minha mente querer me motivar a ser alguém honesto, mas a minha mão ser desonesta. Não adianta os meus olhos todos os dias se focarem em serem honestos, mas a minha boca ser desonesta, falar mentiras, não ser íntegro. Isso não é integridade. Desintegrar é exatamente isso, né? O que é desintegrar? É simplesmente, né, fazer algo ficar em pedaços. O que é integrar? É pegar todos os pedaços e colocar no mesmo todo. Algo integrado é algo que está junto, encaixado no seu devido lugar. Então, diante da perfeita integridade de Deus, eu e você temos que reconhecer a necessidade da minha e da sua reconstrução pessoal. O princípio desta noite é um dos mais desafiadores. É o princípio, tá, que eu e você precisamos aprender, da integridade. Porque se eu não for íntegro, há uma necessidade. Veja, perceba a profundidade disso. Perceba que eu e você, se nós não unirmos todos os nossos pedaços para focarmos e colocarmos exatamente naquilo que precisa, nós não seremos íntegros. E não adianta. O grande problema é que nós, não é, queremos justificar as nossas ações pelo que acontece à nossa volta. Isso não é adequado, permitido, isso não é legal, isso não é o que Deus programou para a gente. Deus programou para nós é que nós sejamos íntegros em tudo, tá? Aprenda com Isaías. Quando você conseguir ser íntegro em tudo, você consegue mudar toda a perspectiva da sua vida. E aí você vai se lembrar de um princípio bíblico importantíssimo, vai ser trabalhado aqui também, não é? Acho que na 40ª, na 40ª mesmo, né? Na 40ª aula, na aula de 1h40, a gente vai tratar sobre o princípio de semeadura. Mas eu queria dar uma pincelada rápida aqui. Se eu sou íntegro, eu colho aquilo que planto. Então é muito importante entender isso. Integridade. Engraçado é que integridade passa por uma escolha pessoal séria. Eu não consigo chegar para você e impor em você a integridade. Você precisa ser íntegro. Você precisa acreditar nisso. Isso é imprescindível. Então eu queria que você aprendesse comigo hoje esse princípio chamado integridade. Mas vem cá, quando você para pensar e você avalia se eu preciso ter essa capacidade de olhar para dentro de mim mesmo, qual seria a orientação que a Bíblia me dá para isso? A orientação é muito simples, muito simples. Tá? A Bíblia diz: a boca fala do que o coração está cheio. Coração na Bíblia não é essa máquina que bate. Coração na Bíblia é sede de sentimentos, tá? É sede de pensamentos. Não é de sentimentos, de pensamentos, porque sentimentos é alma. É sede de pensamentos. É onde eu gero toda a força motriz que vai dar início às minhas ações. Então, a partir de hoje, faça um esquadrinhar do teu coração. Veja o que tem sido plantado na terra fértil do teu coração. Porque tudo que você plantar ali, você vai colher. Se você tem plantado amargura, você vai só colher amargura. Tem plantado ódio, vai colher ódio. Se tem plantado tempestade, vai colher tempestade. Não tem jeito, é assim que acontece com a gente. Por isso que eu preciso ter a habilidade hoje, a sinceridade de olhar para dentro de mim mesmo e encontrar em mim mesmo
na realidade da minha vida, aquilo que precisa mudar para me tornar íntegro. Então o desafio hoje é esse. E se por alguma razão você permitir, o nosso Deus está aqui com a sua graça. E Ele pode hoje também te ajudar nesse exercício. Assim como Ele fez com Isaías, expôs Isaías diante da graça dele. Por que é importante aprender princípios bíblicos? Porque a Bíblia, ela é um espelho que me faz enxergar realmente quem eu sou. Me faz enxergar realmente quem eu sou. Sem nenhum tipo de parcialidade. A Bíblia, ela é a mesma para todos. Ela é imparcial. Então eu preciso enxergar realmente quem eu sou. Então a minha preocupação com você hoje que é muito comum as pessoas falarem uma coisa e viverem outra. Que a partir de hoje você aprenda a viver de acordo com aquilo que você diz. Você viver de acordo com aquilo que você é. E eu quero já partir para o encerramento dessa aula. Eu vou voltar a falar de integridade na próxima segunda-feira. Serão 2 segundas-feiras de integridade. Mas eu quero deixar para você uma outra reflexão importante. Agora eu quero usar o grande exemplo de Jesus. A Bíblia diz, no capítulo de número 23 de Mateus, tá, um discurso importante de Jesus falando aos fariseus, e ele é duro, porque ele chama os fariseus de hipócritas por várias vezes nesse discurso. O capítulo todo de 23 de Mateus traz, do versículo 1 ao 39, uma série de orientações de Jesus. E o que eu acho mais legal encontrar em Mateus 23 é definir o que é integridade, o que é caráter, o que é moralidade. Porque nós temos a tendência de misturar alguns conceitos. Dentre eles, usar palavras muito fortes, né, como é o caso de caráter, como é o caso de moralidade, como é o caso de integridade, e intercambiar, colocar entre elas o mesmo conceito. Eu não quero dizer a você que elas não estejam integradas ou não estejam ligadas uma na outra. Mas eu preciso conhecer claramente o que é caráter, o que é ética, o que é moral, para eu poder exatamente tomar atitude de integridade. Eu preciso ter consciência disso, tá? O que é integridade, então, exatamente? De que forma ela é diferente da ética, da moralidade? De que forma Jesus nos ensina isso? Fundamentando esse seu discurso no capítulo 23 de Mateus, e ele vai dizer da seguinte forma para a gente. Eu não vou ler o texto todo, mas ele vai condenar a hipocrisia dos fariseus e dos doutores da lei, ou dos mestres da lei, com muita dureza. E ele vai começar o texto dizendo: então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos, os mestres da lei e os fariseus se sentaram na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhe, façam tudo o que eles lhes dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. E aí ele começa a descer a lenha. A gente brinca muito aqui, falando de palavras mais duras, né? Do pescoço para baixo, tudo é a canela para Jesus aqui. Ele bateu, né? Colocado realmente, como diz na Bahia, com pau de quina. Foi muito duro esse discurso de Jesus. Um dia, se você não leu, leia. E ele sempre começa os parágrafos dizendo assim: ai dos escribas, ai dos fariseus, ai dos doutores da lei, porque realmente foi muito duro. E nesse discurso de Jesus, Jesus vai chamar fariseus então de hipócritas, por 6 vezes nesse sermão. Por que ele faz isso? Porque ele ficava irado em ver que os fariseus diziam, mas com hipocrisia não faziam o que diziam. Impunham para os outros, mas eles mesmos não viviam aquilo que eles pregavam. Isso fez Jesus se irar, fez Jesus ficar irado, não é? E ele diz: ai de vocês. Ele repreende os fariseus por dizerem uma coisa e por praticarem outra. Se você parar para pensar, eu comecei a nossa conversa dizendo que há uma busca pela integridade. As pessoas contratam pela integridade, buscam profissionais de integridade, querem profissionais de homens e mulheres, líderes íntegros. Mas veja bem, o contrário da hipocrisia, né? A característica que se busca hoje é que as pessoas sejam íntegros. É isso que querem de líderes. Os fariseus não. Os fariseus, eles não estavam vivendo de acordo com esse padrão. Quando eles falavam de integridade. Quando eles pregavam de integridade. Usavam termos muito fortes, exigiam muito. Ética, moralidade, caráter, era o que os fariseus pregavam. Tanto é que a Bíblia diz no capítulo 6 de Mateus, que o fariseu chegou lá no templo, né, e disse assim: eu jejuo. Batia no peito e disse assim: eu sou fariseu, né, eu sou um seguidor íntegro da lei. Ele se auto-intitulava, mas na realidade não era isso que acontecia. Jesus chegou a dizer no capítulo 23 que eles eram sepulcros caiados, por dentro totalmente apodrecidos. Por fora você olhava lindo,
mas por dentro apodrecido. Isso não é integridade. Então eu quero tentar, de alguma forma, definir para você o que é caráter. Caráter é o que eu mostro na minha forma de agir. É o que eu estampo, é o que eu mostro nas minhas atitudes. É o que eu deixo claro quando alguém vê o que eu faço. Isso é caráter. Antigamente se usava muito essa expressão, né? Pessoas de bom caráter ou de mau caráter. E engraçado é que ninguém precisava definir. Por que era a pessoa de bom caráter? Porque tudo que ela fazia de um jeito correto, né? Ela fazia de um jeito adequado, então um bom caráter. E tinha um mau caráter. Tudo que ele fazia para passar a perna nos outros, para enganar, não é assim? Aí o pai dizia: minha filha, quando você for casar, case com um homem de bom caráter, né? O fulano é um bom caráter. É assim ou não é? Hoje não é diferente, não é? O caráter continua tendo a mesma definição, né? Pode buscar aí as palavras gregas, né? Charasma ou charisma, que você queira, que está relacionado a dons mesmo, a habilidade, a talentos, não é? E também relacionado a caráter, estampa, enfim, tem uma série de coisas. Mas eu não quero me ater a isso. Eu quero que você entenda que caráter, então, é aquilo que eu mostro através das minhas atitudes. É o fruto que eu produzo das minhas atitudes. E o que é ética? Ética é o conjunto de padrões. É o conjunto do certo e do errado. Onde você chega, se você quer ser ético, você vai ter que seguir o que está definido. Tá? E os fariseus faziam isso. Eles diziam o que era correto. Você conversasse com o fariseu, você saia encantado. Que homem íntegro. Que homem impressionante. Porque ele falava só o que realmente era ético, correto. Né? Mas o que incomodou Jesus é que eles falavam, mas não viviam. Então ética é isso. Enquanto caráter é aquilo que eu mostro, ética é o padrão. E então o que é moralidade? Moralidade é quando você vive o padrão certo. É quando você vive aquilo que está correto. É quando você discerne bem entre o bem e o mal e vive isso. Isso é ter moral. Ou seja, moralidade era na realidade o que os fariseus faziam. Diante de todo mundo, eles pareciam ser totalmente confiáveis. Mas isso não era o tempo todo. E o que é integridade, então? Integridade é muito mais do que ter apenas um bom caráter. Integridade é muito mais do que ser ético. Integridade é muito mais do que ser moralista ou seguir de acordo com a moral. Integridade significa ser completo. Integridade significa ser integrado. O seu caráter, a sua conduta, a sua postura, a sua moral, eles são integrados. Você é íntegro, completo, inteiro. Isso é integridade. A ética e a moralidade são integradas à minha vida. Isso é mostrado no meu caráter. Quando isso é verdadeiro, a pessoa tem integridade. Caso não aconteça isso, a pessoa não é íntegra. Ou seja, o discurso do faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, não é um discurso de quem é íntegro. O íntegro diz: pode fazer, como Paulo disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ou seja, vocês podem seguir o que eu estou fazendo, porque eu estou sendo honesto com aquilo que eu estou pregando. É a mesma coisa que acontece. Vamos analisar essa questão de outro ângulo? Imagina, né, vamos tentar, aqui nas minhas anotações, tem duas historinhas eu quero contar para você. Presta atenção nisso. Nós já terminamos a aula, o tempo está acabando. Se João diz que vai mentir para você, que irá enganar você, que irá roubar você, ele não tem ética. Veja, se ele age dessa forma nos negócios, ele tem baixa moralidade. Então João é antiético e ele é imoral. Porque ele mente, ele engana, ele não faz aquilo que deve ser feito. Né? E, lógico, o João aqui de forma hipotética. Veja, por mais distorcido que pareça, João está sendo íntegro. Porque ele está dizendo para você e ele faz. Eticamente ele não é correto. Não é? Moralmente ele também não, mas ele é íntegro, porque ele está fazendo aquilo que ele está dizendo que está fazendo. Não, eu vou mentir, vou enganar. É como se um político fizesse um discurso na praça: olha, me elejam que eu vou roubar os 4 anos, vou enriquecer. Ele está sendo íntegro. Ele está dizendo o que está aqui dentro. Agora, o que nós normalmente ouvimos? Podem votar em mim, porque eu nunca vou fazer isso. Olha a sujeira que está aí, vão mudar tudo. Aí daqui a pouco, o que você vê? A mesma coisa acontecendo. A pessoa caindo. O que significa isso? Falta de integridade. Pode ser que a moralidade, a ética do João, não é que eu quero para mim. Eu não quero a pessoa que seja aquilo que ele realmente pregue e não viva aquilo que ele realmente é. Mas ele está sendo íntegro. Né? Ao contrário,
Se João diz que engana, que rouba, mas na realidade não engana e nem rouba, ele age de acordo com a moralidade na prática. Ele é ético na prática, mas lhe faltou integridade. Veja, a sua moralidade não combinou com aquilo que ele prega, então consequentemente ele não é íntegro. Vamos pensar nisso de forma mais prática, né? Eu fiz questão de trazer essa questão bem confusa para você pensar mesmo. Ou seja, eu posso agir, olha que coisa louca, eu posso agir de acordo com o que eu digo, e aí eu sou íntegro, mesmo que o que eu faça não é honesto, não é moral, mas eu sou íntegro. O contrário é verdadeiro. Eu posso dizer uma coisa e não agir de acordo com aquilo que eu estou dizendo. Eu posso até dizer, eu minto, mas não mentir. Pode dizer até que eu roubo, mas não roubar, mas eu não estou sendo íntegro. Olha que interessante, porque eu não estou vivendo de acordo com aquilo que digo. Para ser íntegro tem que ser inteiro, completo, totalmente comprometido com o que digo. Então, veja, eu e você precisamos aprender isso. Eu e você precisamos ter a capacidade de tomar uma escolha hoje. Veja, eu preciso conhecer os princípios éticos adequados da sociedade, os princípios éticos adequados da moral, os princípios éticos adequados do mercado e viver de acordo com eles. Pautar a minha vida de acordo com eles. Tá? Mas isso não seja algo forçado, algo fantasioso, apenas algo, não, seja algo real. Eu preciso ter esse compromisso. Isso é integridade. A Bíblia me ensina, me ajuda, com uma ética muito elevada. A ética é santa de Jesus. A palavra nos dá essa questão. Quem alega ser servo de Deus, discípulo de Jesus, e não vive de acordo com aquilo que o padrão bíblico está estabelecendo, essa pessoa não está sendo íntegra. Ela pode ter uma afirmação ética importante, mas não está sendo íntegra. Eu preciso aprender a ser íntegro. E como é que se vive integridade? É quando você alinha tudo que é correto, adequado, que você diz, aquilo que você pratica. Então eu encerro a nossa reflexão de hoje dizendo isso a você. Venha pensar dessa forma, ou seja, a partir de hoje, não seja encontrado por ninguém, não dê a oportunidade de ninguém dizer a você que você faz aquilo que você não diz. Você não age de acordo com o que você realmente acredita. A partir de hoje, seja honesto. Mas ser honesto no meio de um mundo conturbado e que se adequa às circunstâncias, ou ser íntegro, é complicado. Afinal de contas, o padrão do mundo é outro. Hoje o mundo é dos espertos. Deixa eu dizer uma coisa para você. O esperto, o espertalhão, o cara que é extremamente hábil nas palavras, que engana, ele pode até fazer isso por um tempo. Mas chega a hora do acerto de contas. Agora, quem é íntegro pode não ter os holofotes e nem a multidão o cercando. Mas daqui a pouco, o seu legado vai marcar gerações. As pessoas vão dizer, rapaz, eu não gostava do jeito do fulano, mas eu não posso negar, ele é íntegro. Ele realmente era um cara que não era bom de papo com ele. Ele não é um negócio do cara bom de estar perto dele, porque tudo que ele falava era duro demais. Ele exigia muito, mas ele vivia de acordo com aquilo que ele exigia. Que Deus nos dê graça, nos ensine isso, nos faça cada dia viver de forma íntegra e real. Eu estou sem a minha técnica aqui hoje, eu acabei ficando sozinho aqui para a questão de começar e terminar. Eu tenho um sorteio para fazer. Eu vou fazer uma live específica para fazer o sorteio. Vou ter que calcular tudo, quem esteve presente, quem não esteve, fazer a lista, viu, Ricardo? De quem esteve, quem não esteve. O Ricardo está aqui presente e fala assim, e o meu livro? Fica tranquilo, a gente vai providenciar um presente especial para o Ricardo, mas eu preciso fazer o sorteio. Não vou conseguir fazer agora, eu vou entrar depois numa live para fazer isso, vou organizar todos os detalhes. Te peço desculpa, porque a presença de hoje também vai contar. Então quem não colocou aí nos comentários o seu nome, não vai participar do sorteio. Quem não tiver nas outras lives, 75% de frequência, não vai ter condição de participar desse sorteio especial que nós faremos hoje. Eu já quero agradecer de coração a você que esteve conosco nessas 10 aulas, você que participou de 2, de 3, de 4, de 1, ou se essa é a primeira, muito obrigado, viu? É por você estar aí que nós estamos aqui. Semana que vem eu vou terminar esse assunto de integridade, eu quero aprofundar um pouco mais nisso. Eu quero ir mais fundo nesse assunto de integridade, porque eu acho que é muito importante. Não há liderança que perdure sem integridade. Deus abençoe você, eu te convido para orar comigo. Pai, em nome de Jesus, eu te rendo louvores, gratidão, alegria por estar diante do Senhor. Obrigado por essa linda e maravilhosa noite e poder estudar um pouquinho sobre integridade. Obrigado por aquilo que o Senhor fez e vai fazer em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família.
Beijo no seu coração. Fiquem com Deus. Deus abençoe o restante da sua semana. Foi um prazer ter você com a gente. Foi uma honra ter você conosco aqui. E eu quero agradecer a você por estar com a gente, tá bom? Vou fazer uma live, prometo, para fazer um sorteio especial para você. Deus abençoe você, sua casa, sua família, toda sorte de bênçãos, em nome de Jesus. Até segunda-feira que vem.